Boa noite. Estamos começando o 6º tema da série Os 8 Agentes Curativos de Deus, intitulado Alimentação Saudável. Esse tema é importantíssimo. Você vai com ele melhorar a sua qualidade de vida e até resistir com mais facilidade às possíveis enfermidades futuras e botar para regredir aquelas que já estão aí perturbando. Tá certo? Agora, não esqueça de uma coisa. Tem 2 pontos importantes para você fazer. O primeiro, assistir esse vídeo até o fim. Vai valer a pena. É para o seu bem. É para a sua saúde. E o segundo, se você não assistiu os vídeos anteriores desta série, aproveita, assista. Porque eles vão lhe dar a série toda. São os 8 agentes curativos de Deus. O de hoje, que é alimentação saudável, é o 6º. Aí vai ficar faltando 2 para fechar a série. Nós estivemos falando sobre o exercício e a saúde, o ar puro que respiramos e a saúde, a água e a saúde, a luz solar e a saúde, a abstinência e a saúde. São os 5. Você vai encontrar a descrição destes vídeos no término desse vídeo. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link destes outros temas, onde você pode acessar com facilidade. E mais, entendeu? Levar a sério, cuidar da saúde, que é o melhor patrimônio que você tem. Estamos apostando em você. Alguns anos atrás, eu estive visitando um amigo. E no bate-papo, na conversa, no diálogo, achei estranho, porque falando sobre a dificuldade econômica, sobre a crise, sobre os problemas, ele fez menção do valor, da quantidade que ele gastava em alimento com a sua família. Era ele, a esposa e 2 filhas, 4 pessoas dentro de casa. E ele gastava 4 vezes o que eu gastava, sendo que eu tinha 5 pessoas dentro de casa. Eu, a esposa e 3 filhos. Há algumas pessoas que pensam que se alimentar bem ou é gastar muito ou é comer muito. Então, não significa estas coisas. É completamente diferente. Até eu tenho uma ilustração que talvez seria bem própria para o momento. Tenta imaginar. Eu creio que o ser humano foi feito por Deus e respeito a opinião das outras pessoas, se for diferente. Mas olha bem, nos órgãos de sentido, nós temos 2 ouvidos, são 2 com um único objetivo, ouvir. 2 olhos com um único objetivo, ver. 2 vias respiratórias com um único objetivo, sistema respiratório, por olfato. Agora, nessa proporção de 2 por 1, 2 olhos com o objetivo de ver, e assim sucessivamente, se eu perguntasse a você, quantas bocas deveríamos ter? Parou para pensar sobre isso? Nessa proporção, quantas bocas deveríamos ter? Se são 2 olhos só para ver, então eu me atreveria talvez a dizer que deveríamos ter 4 bocas. 2 para falar e 2 para comer. Na proporção. Só que aconteceu completamente o contrário. Em vez de ter 2 bocas para falar e 2 para comer, você tem apenas uma única boca para comer e falar. Parece que Deus tinha uma lição muito boa para nos ensinar. Primeiro, falar menos. Segundo, comer menos. Isso não significa se alimentar mal. Significa comer menos. Porque comer bem não é comer muito. E nem tampouco gastar muito. E é exatamente o que nós vamos aprender no decorrer deste vídeo. Então nós vamos começar falando sobre o que comer. Agora, para a gente sentir sobre esse assunto, eu tenho aqui um pensamento que eu achei muito importante. Vamos dar uma olhadinha o que ele nos diz.
está no escrito do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 2, na primeira parte do verso, e diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? É uma pergunta. Por que gastais naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode suster. Ou, em outras palavras, por que gastar o esforço físico seu naquilo que não pode lhe alimentar? Aqui, quando está falando em gastar o dinheiro naquilo que não é pão, automaticamente está dizendo não aquele pão do dia a dia que você corre lá na padaria para adquirir com o propósito de fazer a refeição matutina. Mas está dizendo em algo que não tem como propósito, não lhe nutre, não lhe satisfaz, não atende às suas necessidades físicas em termos de alimento. Então, esse é o ponto que chama a atenção esse verso. Agora, verifica o seguinte: algumas coisas que a gente pode observar em termos de alimentação saudável. Nós vamos tirar o que não deve e as demais coisas ficam automáticas. Nós não precisamos de nos preocupar com o que comer. Nós devemos nos preocupar um pouco mais no que não comer, porque o resto tudo é alegria, tudo acaba sendo bênção. Então, os produtos que não têm valor nutritivo, que você está investindo o seu dinheiro e que na verdade não é pão, vamos considerar alguns deles. Eu tenho aqui uma lista de 10. Então vamos ver esses 10. Refrigerante. O primeiro deles não tem valor nutritivo. Tá certo? Poderia ser substituído por um suco. Tem outras alternativas. A própria fruta, que seria mais saudável ainda. Então esse seria o ponto. Um produto que é muito divulgado no mercado nos dias modernos, que até as indústrias tentam mostrar um lado dele para impressionar as pessoas e terem o acesso ao cliente. É o café. Eles mostram que é energético, mas não tem como. O valor nutritivo, onde fica? Não adianta você usar um energético que são calorias vazias. E quando ele acaba o efeito, aí você entra em um estado de depressão. Então esse é o ponto. Nós não podemos nos impressionar com um ponto único e com outros pontos que vão lhe prejudicar. Por exemplo, ele vai afetar a pressão. Tá certo? Vai mexer na pressão. Ele aumenta a pressão também. Então, esse é um ponto. Ele abala o sistema nervoso. Ele tira o sono. Está notando? Então, intoxica a mente também. É um conjunto de coisas que quando você vai ver, a compensação, o aparente benefício que eles apresentam acaba sendo menor do que os transtornos que ele oferece. Ele tem o que nós chamamos de cafeína. Esse produto, ou seja, quando você toma o café e acaba ficando viciado, a cafeína vicia. Quando você para de tomar, vou parar de tomar café, então você vai notar uma coisa: vai vir uma dor de cabeça durante os 3 primeiros dias. E se você tomar algum produto para dor de cabeça, você vai tomar o produto que tem cafeína na fórmula. E por isso você vai sentir o alívio da dor de cabeça. Mas vai continuar dependente. Então qual seria a alternativa para deixar de tomar o café? Segurar. Tomar bastante de água, se alimentar de uma forma correta. Esse é o ponto que nós devemos considerar. Tá certo? E assim que você conseguir suportar durante 3 dias, pronto. A dor de cabeça vai desaparecer e você vai ficar livre e independente dele. O chocolate tem a teobromina,
que também contamina. É parente, ó, da nicotina. É parente da nicotina, é parente da cafeína, e agora a teobromina, são todas parentes. O sufixo ina, tá notando? Também vicia, também traz problemas para a pessoa. Então não compensa. Embora as pessoas, o comércio explora, vende, divulga, faz gostoso para encantar as pessoas. Esse é o problema, tá certo? Mas de benefício para a saúde, infelizmente, fica lá embaixo. Depois disso, nós vamos dar uma olhadinha no quarto. O quarto é o vinagre, tá certo? Que também é nocivo. Você pode substituir pelo limão, excelente. O vinagre você poderia usar como se fosse um produto para desinfetar as verduras ou coisa assim. Mas para usar, para ingerir na sua salada, na sua alimentação, não é bom. Então depois a gente entra com outro, que é terrível, é muito sério, é o açúcar. Causa fermentação. Se você for estudar de como que ele é feito, é incrível. Corre dele, foge dele, substitui por outras fórmulas. No máximo que você poderia usar seria o açúcar mascavo, o mel de abelha, a rapadura, o melado de cana, em pequena quantidade. Mas tem outras formas. Se você for fazer vamos dizer assim, um mingau, você pode adoçar com banana, cozinhar junto com banana, passas. Então, tem recursos que dá para substituir sem ser nocivo. É só ter boa vontade, é só se interessar um pouquinho sobre o assunto, tá certo? Outro, entendeu? Aqui nós chegamos agora no sexto, a margarina, tá certo? Altamente nociva, prejudicial à saúde. Então, cortar. A margarina, o índice de gordura, a fórmula, a composição. Se você for observar os grandes estudiosos da área, coloca ela lá embaixo. Então, temos que ter muito cuidado, não vou evitar ao máximo não usar. Seria a alternativa segura. Depois, nós vamos ver uma coisa séria, as carnes. As carnes é um outro problema sério, tá? Então, os animais estão doentes, estão contaminados, muito hormônio para os animais, muitos remédios, muitas vacinas. Então, o Dr. João Bosco, médico da cidade de Teixeira de Freitas, ex-prefeito da cidade, em uma das suas palestras, falando sobre o nódulo do seio, o câncer do colo e o câncer da próstata. Então ele falou, não é o único, mas é o maior causador desses três problemas. É o alimento de origem animal. São as carnes. Então esse é o ponto. Não são minhas palavras. Dr. João Bosco, Teixeira de Freitas, Bahia. Pode procurar, pode entrar em contato com ele. Tá certo? Agora, teríamos uma infinidade de outras formas. Ela deixa o sistema abalado, é indigesta, tá certo? Então, faça uma experiência. Fica durante um espaço de 10 dias sem a carne. E você vai mudar, vai perceber que o seu sistema digestivo vai descansar, o intestino vai aliviar, entendeu? Limpar o sangue, automaticamente o cérebro vai ficar mais ativo, mais capacidade de raciocínio. É uma série de vantagens. Leia sobre este assunto também. Procure. Podemos conversar mais sobre esse assunto em uma outra ocasião. Tá certo? Aí você pode atribuir dizer assim, mas tudo está contaminado. As verduras também estão contaminadas. É o que dizem. Só que tem uma coisa. Por tudo que nós estudamos, mesmo elas recebendo os agrotóxicos, em um espaço, se a pessoa aplica o agrotóxico depois de uma semana, ele molhando todos os dias, então ela elimina as toxinas. Então, aí está.
restaura. E outra, ela é de uma digestão rápida, enquanto a carne fica 72 horas dentro do seu estômago. Por isso que entra em estado de putrefação. Por isso que as fezes de quem come carne é um odor terrível. Então, para você sentir como são as coisas, tá? Então, evita. Perigoso. É nociva à saúde. É prejudicial, tá certo? Podemos estudar mais sobre esse assunto em vídeos posteriores. Agora, veja só o seguinte. Frituras e gorduras, entendeu? Elas vão evitar, vão diminuir o acesso da corrente sanguínea. Elas vão usar uma linguagem mais nossa, vão entupir as artérias, vão endurecer as artérias. Então o sangue não vai passar livremente, vai aumentar a pressão e vai piorar. Você vai tomar um remédio para baixar a pressão, mas vai continuar comendo errado e vai ficar sempre nessa. Então não é esse o recurso próprio. Então o que tem que se fazer? Mudar o estilo de vida e aí agora automaticamente as coisas vão melhorar. Mas para isso, tirar fora toda a fritura, toda a gordura. Você vai ver que vai melhorar assustadoramente a sua qualidade de vida e o seu estado de saúde. E também entra o seguinte, os conservantes, as conservas e conservantes. Tá? Então, dá uma lidinha na composição, na fórmula, que você vai ver como que é prejudicial. Então, se você for usar azeitona, tira da embalagem, lava a azeitona, para depois usar. Essa seria uma recomendação mínima. E agora nós vamos ver um outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês. É sobre o queijo. Quando a gente fala de queijo, nós poderíamos ir um pouco mais longe. Verifique, se você for observar a composição do queijo, para ele dar o ponto, usa-se um produto chamado coalho. E o coalho, ele tem 4 formas de coalho no mercado. Você vai encontrar o coalho, que é um coalho químico. Você vai encontrar um coalho que é feito do estômago do bezerro. E vai encontrar um que é do estômago do porco. E vai encontrar também um coalho que é feito do estômago do rato. Isso é muito comum, especialmente para as pessoas que usam o queijo mais artesanal. Agora, na verdade, o fabricante ele não está preocupado com o tipo do coalho. Ele está preocupado com o preço do coalho. E aí? Vai pegar o mais barato. E qual é o mais barato? Essa é a questão. Outra, a lei do nosso país não obriga a colocar na fórmula, na composição do queijo, o tipo do coalho. Isso significa dizer que você vai comer o queijo. Mas lá no queijo não está dizendo que tipo de coalho que ele usou. E você pode estar usando um queijo que foi feito de suíno, foi feito de roedor, ou foi feito de bovino, ou foi feito de químico, você não sabe. Então nós temos aqui uma situação meio comprometedora. Então, muitas pessoas sem saber, às vezes até com um problema, por exemplo, eu tenho um problema alérgico a suínos. E aí, como que fico? Vou comer o queijo, lá não fala. De repente posso ter uma reação alérgica. E aí, como que eu fico? Então, o seguro é não comer. Mas independente do coalho que é feito, que não é feito, eu tenho aqui uma questão muito séria. Aqui diz assim, o efeito do queijo é deletério. Está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, na página 236. O efeito do queijo é deletério. Aí eu fui dar uma olhadinha o que o dicionário vai me falar sobre deletério. Vamos dar uma olhadinha. Deletério é um adjetivo, tudo bem, que destrói, nocivo à saúde, corruptor. Tá certo? Destrói,
nocivo à saúde e corruptor. Está no Mini Aurélio Escolar do século XXI. Se você for ao Mini Aurélio Escolar século XXI, você encontra essa definição para deletério. Está anotando? Então, ele está dizendo que o efeito do queijo é deletério. Eu tenho um outro pensamento aqui, que eu quero que vocês acompanhem, que diz assim: impróprio como alimento, ou seja, impróprio para alimentação. O queijo. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Está no livro Testemunho, volume 2, página 68, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Você entrar em contato com a Casa Publicadora Brasileira, você vai encontrar esse livro e você vai ver essa frase que eu disse. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. É radical. É sério demais. Está notando? Aí ele vem dizendo o seguinte, o mesmo pensamento continua. A manteiga é menos nociva quando comida no pão. Não quer dizer que não é nociva. É menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha. Está notando? Então na cozinha é pior. No pão é menos nociva, mas não quer dizer que não é nociva. Mas, em regras, melhor é dispensá-la inteiramente. Inclusive a manteiga, está notando? Dispensar inteiramente. Aí continua o pensamento. O queijo é ainda mais objetável e totalmente impróprio como alimento. Deletério, você viu. Aí diz, nunca deve ser introduzido no estômago, impróprio como alimento. E aí? Se você for observar um livro da doutora Márcia Vidotto, ela vai explicar com detalhes a respeito do queijo. Sinal, eu tenho em mãos aqui o livro da doutora Márcia Vidotto, intitulado Saúde Nua e Crua, de uma forma simples e objetiva. Aqui vai explicar não só sobre o queijo, mas tudo o que você pensar para a boa saúde. Por sinal, se você tiver dificuldade de ter acesso ao livro, eu tenho alguns exemplares e posso colocar à disposição. Sim. Então, entre em contato comigo e a gente vai facilitar o máximo. Você não pode perder a oportunidade de conhecer esse material. Então, muito bom mesmo. Então, aqui nós tivemos uma visão a respeito do que a gente tem que tirar. Agora, vamos olhar uma outra parte. Como vamos proceder, então? Vai sobrar muita coisa para você agora. Muita coisa boa. Tá certo? Então, o próximo passo agora é substituir. O que nós vamos substituir? Os refinados por integrais. Esse é o ponto básico. Na linguagem comum, na linguagem profissional, o refinado é aquele produto que passou por um processo de refinamento e ficou polido, entendeu? O arroz, ele para ser refinado, eles passam em uma máquina e pule, tira a fibra dele. O trigo, a mesma coisa. Ele fica refinado. Mas se fôssemos usar uma linguagem até meia sarcástica, dizíamos o seguinte: o refinado é aquele que morreu duas vezes. Finado, morreu uma vez. Refinado, morreu duas vezes. Perdeu o valor nutritivo. Então, usar o integral no lugar do refinado. Você vai substituir o trigo, você vai substituir o arroz do refinado por integral, que em outra linguagem seria do arroz branco por integral, o milho e os outros produtos. Então, aí você já tem, acrescenta no seu programa alimentar um índice maior possível de frutas e verduras cruas. Esse é um passo importante.
por aí você já está indo bem longe, certo? Frutas e verduras cruas. Por esse lado, você vai ter um aproveitamento maior. O seu sistema, entendeu? As fibras solúveis e não solúveis vão ajudar o seu sistema intestinal, vai diminuir as dores de cabeça, os gases. Então, o estômago, o intestino vai trabalhar melhor, não vai ter problema de ressecamento, tomar água, conforme nós já explicamos nos vídeos anteriores. Então, por esse caminho, você vai longe, vai usufruir de uma boa saúde. E vamos falar nos vídeos próximos o seguinte: nós temos ainda para considerar próximos temas. Nós vamos falar sobre hoje nós estivemos falando o que comer. Agora vai ficar quanto comer, quando comer, por que comer e como comer. Então, nós ainda temos 4 temas dentro dessa linha de pensamento, que vai valer a pena. E agora, o próximo que nós vamos fazer vai ser sobre o repouso e a saúde. E esses 4 temas nós vamos deixar para depois que fecharmos esta série. De forma que eu penso que você colocando em prática estes ensinamentos vai melhorar assustadoramente a sua qualidade de vida. As possíveis enfermidades vão recuar e você vai gozar de saúde, disposição física, uma aparência física melhor. Vai valer a pena. Leva a sério. Se você não assistiu os vídeos anteriores, nós vamos colocar no fim desse vídeo, na descrição dele, o link dos vídeos anteriores. Tá certo? Nós já falamos sobre a água, sobre o repouso, sobre o ar puro, sobre o exercício, sobre a abstinência, a luz solar e o ar puro que respiramos. Então nós já tivemos abordando já 5 temas, esse é o 6º, e fica faltando depois só 2 para fechar, sendo que o próximo vai ser o repouso. Agora, tenho comigo que você está sendo beneficiado com esse vídeo. Em alguma coisa está sendo beneficiado. O próximo vai ser melhor do que esse ainda. Só que tem outras pessoas que precisam ser beneficiadas também. Por isso eu gostaria de lhe pedir que você me ajudasse a ajudar as outras pessoas, que são até seus amigos, compartilhando esse vídeo para eles. E se você não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever no canal, dê um like. Também importante se você melhorou em alguma coisa com esses vídeos, coloca no comentário como era o seu estado de saúde anterior e como você está vivendo agora. O seu propósito, você quer melhorar a sua saúde? Coloca lá, eu quero melhorar minha saúde. Ou, eu já melhorei a minha saúde no seguinte aspecto. Coloca aí no comentário, tá certo? Vai ser muito bom. Vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer na decisão de ser mais zeloso ainda com a sua saúde. Estamos apostando em você, para o seu bem-estar. Então, vamos juntos zelar da saúde. Eu quero usufruir de uma boa saúde. Por isso que eu estou vivendo e ensinando. E você vai colocar em prática, vivendo e compartilhando. Que Deus te abençoe, que você goze de uma boa saúde e tenha uma boa noite.